Palavra do Senhor para as nossas vidas neste momento, o qual nós queremos nos alimentar dela para essa nova semana, ainda se encontra em 1 Reis, capítulo 18, sobre a meditação que estamos fazendo em relação a Elias e os propósitos de Deus na sua vida e o entender desses propósitos que ele também trouxe no seu ministério. O verso 21 assim nos diz: Elias chegou perto do povo e lhe disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Porém, o povo não respondeu nada. Oremos ao Senhor. Pai, diante da tua palavra estamos e mais uma vez pedimos: vem nos dar a orientação, vem nos alimentar com essa palavra e nos desafiar para viver a mesma segundo a tua vontade, entendendo os teus propósitos em nós e vivendo fielmente aquilo que o Senhor pede das nossas vidas. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Vimos semana passada a autoridade do falar de Elias quando ele chega para o rei Acabe e ele diz, segundo o verso 1, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel perante cuja face estou, não vai chover segundo a minha palavra. A minha palavra, Elias dizendo isso ao rei. Isso revela uma vida de intimidade profunda com Deus, que foi a nossa meditação da semana passada. Querer ter uma vida espiritual, meus queridos, com autoridade, sem ter um relacionamento profundo com Deus é impossível. Primeiro, é preciso aprofundar nesse relacionamento íntimo com Deus. Elias tinha essa intimidade com Deus. A vida do cristão também, que entendem os planos de Deus para si, à luz das Escrituras, tem firmeza no seu agir, no seu prosseguir. Por quê? Porque vida indecisa não combina com o querer de Deus. Por que eu digo isso? Porque nós devemos saber o que Deus espera de nós. Os seus propósitos estão escritos em nossa história. Nós vimos isso lá no início desse tema que nós estamos meditando no Salmo 139. Antes de nós termos nascido, o Senhor escreveu tudo sobre as nossas vidas, aquilo que Ele queria que nós vivêssemos e que trouxesse bênção para nós. E por isso nós precisamos entender os propósitos de Deus nas nossas vidas, porque Deus nos chamou para que o representássemos aqui na terra como seus embaixadores. Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos cristãos de Corinto, no capítulo 5, verso 20, ele diz assim: Então, quando falamos em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Essa foi a vida de Elias, naquilo que nós vimos anteriormente. Ele agia dessa forma. Porque Deus nos chamou para viver o quê? A prática do Evangelho, a prática das boas novas que nos alcançou em Cristo Jesus. Por isso que também Paulo continua na segunda carta de Coríntios, no capítulo 3, verso 2, dizendo assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Não podemos viver indecisos. Por quê? Pois se nós vivermos indecisos, nós não vamos saber em quem nós temos crido. E nós já sabemos em quem nós temos crido. Nós cremos em Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, em Cristo Jesus, aquele que veio diante de nós, derramou o seu precioso sangue lá na cruz por amor a nós, nos resgatou, nos trouxe a sua presença e nos levou também na presença do Pai. Nele está a nossa decisão. Por quê? A indecisão causa emoções instáveis. A indecisão causa relacionamento instável. A indecisão causa vida espiritual instável. Vida indecisa não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Olha o que diz Tiago na sua carta, no capítulo 1, do verso 5 ao verso de número 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá
liberalmente, e nada lhes improperá e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suporta esse homem que alcançará do Senhor, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que nós vemos através dessa carta de Tiago? Que nós precisamos buscar sabedoria para a vida e a fonte está em Deus. Pois a sabedoria é ter a vida na perspectiva daquele que nos criou, o nosso Deus Criador. O salmista, no Salmo 86, verso 11, diz: Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Assim deve ser também a nossa oração, o nosso pedido ao nosso Deus, porque quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, encontramos paz e encontramos segurança. Se o buscarmos com menos intensidade em nosso coração, o resultado será menos alegria na nossa vida. A indecisão, meus queridos, a respeito de Deus é descrita como falta de firmeza. E falta de firmeza é um comportamento caro. Tiago escreve no capítulo 4, verso 8, dizendo assim: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Deus está ao nosso lado, sim. Deus está conosco, sim. Mas o texto está dizendo que aproxime-se, chegue perto de Deus para que Ele chegue perto de você, no sentido dessa intimidade que precisamos ter com Deus. E Ele, o nosso Pai, espera isso de nós como os seus filhos. Concluindo essa palavra de Deus para as nossas vidas nesta nova semana. Se você está sentindo que Deus está distante de você, é porque você é que está distante dele. Chegue perto de Deus, porque ele está ao seu lado. É o que diz Tiago, e ele se aproxima de você, porque ele é um pai amoroso. Ele te ama. Por isso é preciso coragem para buscar a Deus, mas buscar a Deus com propósitos dados por Ele em nossas vidas. Mas como entender isso? Temos que chegar na fonte, temos que estar na presença do nosso Deus. Que tenhamos essa coragem de orar a Deus dizendo: nos dê sabedoria para compreender seus objetivos em nossa vida. Coloque em nossos corações a sinceridade de receber essa compreensão. Nos dê pureza, nos dê ânimo para realizar o que está em nossas mãos. Elias estava na presença de Deus e Deus lhe dava a vitória. Por isso ele agia com autoridade de vida. Sobre a minha palavra não vai chover. Elias diante de Acabe. Viva a vida com objetivo, para deixar a indecisão e buscar uma vida sábia na presença de Deus, que tem toda a sabedoria, conforme nós vemos em Provérbios nos seus 4 primeiros capítulos. Tiago 1 nos leva a 3 passos. E ele diz assim: mas se alguém está com falta de sabedoria para viver seus objetivos, peça resposta a Deus, pois ele prometeu dar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Capítulo 1, verso 5 e verso 6a. Admitir nossa necessidade, pedir por ela e aguardar por ela. Essas 3 coisas nós encontramos em Tiago, capítulo 1, verso 5 e verso 6a. Por quê? Porque Deus te dá, porque Ele é generoso. Porque Deus te dá, porque Ele é bondoso para contigo. Esse é o Deus que nós servimos. Creia nisso e você vai ser feliz. Sua vida tem propósitos dados por Deus. Viva esse milagre, que é uma vida
com sabedoria. E essa sabedoria, a fonte é Deus. Que Deus assim nos abençoe, que tenhamos essa semana para viver os propósitos em Deus com sabedoria, numa vida de intimidade que se aproxima de Deus porque Ele está conosco. Oremos mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, de fato sabedoria, pois precisamos para viver esses dias o qual nós estamos atravessando. Dá-nos, Senhor, fé, porque nós queremos, Senhor, sabedoria, e essa sabedoria nós estamos pedindo a Ti com fé. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa intimidade contigo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar segundo os propósitos do Senhor na nossa vida. É o que te pedimos, com gratidão em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja com sua vida, com a minha vida e com a vida de todos os demais filhos do Senhor espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana, um forte abraço desse irmão em Cristo, até a próxima.